O vento quente da savana cortava o rosto de Daniel como lâminas invisíveis. O sol estava alto, queimando impiedoso, e a cada passo levantava pequenas nuvens de poeira dourada que pairavam no ar por alguns segundos antes de desaparecer. Ele sabia que não deveria estar ali sozinho. Todo guia experiente do Quênia alertava sobre os perigos de se afastar dos veículos, especialmente naquela região onde o rugido dos leões ecoava pelas planícies como um aviso constante. Mas naquele dia havia algo diferente. Algo o havia chamado, e esse chamado mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava em silêncio, tentando ignorar o calor que queimava sua pele e o som distante de hienas disputando carcaças, Daniel ouviu algo que fez seu coração acelerar. Um som fraco, um lamento quase imperceptível, um choro. Era um som diferente dos ruídos costumeiros da savana. Não era o grito de um pássaro, nem o rugido de um predador. Era algo frágil, vulnerável. Ele parou, fechou os olhos e escutou com atenção. O som se repetiu, baixo, doloroso. Um pedido de socorro. Seu instinto dizia para voltar. Mas seu coração, movido por uma estranha compaixão, o empurrou para frente. E foi assim que, ao se aproximar de uma pequena clareira escondida entre as moitas secas, Daniel viu algo que jamais esqueceria. Daniel não era um aventureiro comum. Tinha 34 anos, era fotógrafo de vida selvagem, mas também voluntário em projetos de preservação. Desde pequeno, tinha fascinação pelos animais, não apenas pela beleza deles, mas pela forma como pareciam carregar em seus olhos segredos da própria vida. Ele acreditava que a natureza tinha uma linguagem própria, capaz de falar diretamente à alma. Por isso, estava no Quênia. Não apenas para registrar imagens que venderiam em revistas, mas para se reconectar com algo que sentia estar perdido no mundo moderno. O respeito pelos instintos, pela vida em sua forma mais pura. Quando contou à sua família que viajava sozinho para a savana africana, muitos chamaram de loucura, mas ele apenas sorriu. Não era a primeira vez que ouviu isso. O que ninguém poderia imaginar era que essa decisão o colocaria diante do maior teste de sua vida. À primeira vista, o filhote parecia apenas estar descansando. Seu corpo estava parcialmente escondido pela grama alta e seus olhos dourados brilhavam com uma mistura de medo e esperança. Mas, ao dar mais alguns passos, Daniel percebeu a verdade. Um laço de caça, provavelmente deixado por caçadores ilegais, estava enroscado em sua pata traseira. O metal cruel havia cortado a pele delicada e cada movimento fazia o filhote gemer de dor. Daniel sentiu o estômago revirar. O ódio contra a crueldade humana subiu como fogo em seu peito. Ele conhecia bem essas armadilhas, armadas por mãos gananciosas que pouco se importavam com a dor que causavam. O filhote tentou se arrastar quando percebeu a aproximação, mas o ferro o segurava como correntes invisíveis. Calma, calma, pequenino, Daniel sussurrou, mesmo sabendo que suas palavras não seriam compreendidas. Ainda assim, o tom de sua voz carregava a ternura de alguém que não via uma fera diante de si, mas sim uma vida pedindo ajuda. Ele se ajoelhou lentamente, mantendo os movimentos suaves. Tirou a mochila das costas e procurou dentro dela. Encontrou sua pequena faca de camping, mas sabia que cortar aquele laço não seria fácil. O filhote rosnou baixinho, tentando parecer bravo, mas o som era mais um soluço de desespero do que um aviso de ataque. O coração de Daniel disparava. Ele sabia que cada segundo ali era perigoso. A mãe do filhote poderia estar por perto, e uma leoa, ao ver um estranho tão próximo de sua cria, não pensaria duas vezes antes de atacar. Mas ele não conseguia simplesmente ir embora. Respirou fundo, segurou firme a faca e começou a trabalhar. O metal estava profundamente preso, e cada tentativa de corte fazia o filhote estremecer de dor. Daniel murmurava palavras suaves, como se sua voz pudesse anestesiar o sofrimento do pequeno. Vai ficar tudo bem, só mais um pouco, eu prometo. O suor escorria pela testa dele, mas suas mãos permaneciam firmes. Cada estalo do metal que se soltava soava como uma vitória, e por um instante, ele esqueceu onde estava. Esqueceu do perigo, esqueceu de tudo, exceto daquele ser frágil diante dele. Finalmente, após minutos que pareceram horas, o laço cedeu.
O filhote soltou um grunhido fraco e tentou se levantar, mas a pata ferida não o sustentava. Ele cambaleou e caiu de lado, respirando rápido. Daniel sentiu uma onda de alívio e dor ao mesmo tempo. Sabia que havia feito a coisa certa, mas também sabia que a luta não estava terminada. O pequeno precisava de tempo para se recuperar. Foi quando o vento mudou de direção, e com ele veio um cheiro inconfundível, o cheiro de leões adultos. Daniel congelou. Cada músculo do seu corpo ficou tenso. Seus olhos vasculharam a savana ao redor, mas não viu nada além da grama ondulando. Ainda assim, seu instinto gritava. Eles estavam ali. O filhote soltou um miado agudo, como se chamasse por alguém. Daniel sentiu o sangue gelar. "Trauncico, não faça isso", murmurou, mas era tarde demais. Um rugido profundo ecoou a poucos metros dali. Depois outro. E outro. Daniel se levantou devagar, com o coração disparado. Sabia o que significava. O bando estava próximo, e ele estava exatamente onde não deveria estar, ao lado de um filhote, com o cheiro do sangue fresco da ferida ainda no ar. A savana, que antes parecia silenciosa, agora se transformou em um palco de tensão. Os gritos de pássaros, o farfalhar da grama, o som dos próprios batimentos cardíacos de Daniel, tudo se misturava em um suspense que beirava o insuportável. E então ele viu. Do meio da grama alta, olhos dourados começaram a surgir. Primeiro 2, depois 4, depois 6. E em poucos segundos ele estava cercado. Cercado pela alcateia, Daniel estava imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo chão da savana. O bando de leões avançava lentamente, mas com a certeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Cada passo deles levantava poeira dourada, e o sol refletia nos pelos dourados dos animais, tornando a cena quase surreal, como se estivesse em um sonho, ou em um pesadelo. O filhote, ainda frágil, tentou se esconder atrás de Daniel, mas era impossível. Ele estava ali, vulnerável, sob a proteção improvisada de um humano que jamais poderia competir com a força da mãe natureza. Os olhos dos leões adultos fixaram-se em Daniel. Não havia fúria nem ódio, havia curiosidade e alerta. Cada respiração que ele dava parecia medida, pesada, contando contra o tempo. Um dos leões, maior que os outros, aproximou-se. Era o macho alfa, imponente, com cicatrizes profundas que contavam histórias de batalhas passadas. Seus olhos eram como brasas douradas, penetrantes, avaliando cada movimento de Daniel. Por um instante, tudo parecia suspenso. O silêncio da savana se transformou em uma tensão quase palpável, quebrada apenas pelo som do vento e da respiração do filhote. Daniel respirou fundo, lembrando-se de todos os documentários e relatos que havia estudado. Leões são animais inteligentes. Eles sentem intenções, e naquele momento, seu coração precisava falar mais alto que o medo. O instinto humano versus o instinto animal. Em vez de recuar, Daniel manteve-se firme, mas calmo. Falou em tom baixo, quase um sussurro. "Eu não quero machucar ninguém. Só quero ajudar o seu filhote." O macho alfa parou a poucos metros dele. O ar parecia vibrar. Cada músculo do leão estava pronto para atacar. Mas havia algo mais. Um teste silencioso de confiança. E então algo inesperado aconteceu. O filhote, encorajado pela presença de Daniel, levantou-se lentamente e correu alguns passos em direção à mãe. O macho alfa observava cada movimento, avaliando o humano que ousava tocar seu filhote. A tensão aumentava, mas para surpresa de Daniel, o macho alfa não avançou. Ao invés disso, olhou fixamente para ele por longos segundos, como se tentasse ler seus pensamentos. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que, em qualquer segundo, a situação poderia se tornar mortal. Mas, ao mesmo tempo, havia algo quase mágico naquele olhar. Um reconhecimento silencioso. Então, de repente, a leoa-mãe aproximou-se. Ela se moveu com graça e firmeza, mas sem agressividade. Chegou perto do filhote, cheirou-o, lambeu suavemente sua cabeça. O pequeno se aninhou contra ela, tremendo de alívio. O macho alfa se aproximou lentamente de Daniel, cheirou suas mãos, olhou em seus olhos e fez algo que ninguém jamais esperaria. Tocou a cabeça dele com a própria cabeça, um gesto de reconhecimento, de aceitação. Daniel mal podia acreditar no que estava vendo.
O perigo iminente havia se transformado em um momento de conexão pura. Aquele homem e aquele bando de leões compartilham algo que transcende palavras: respeito e confiança. Por alguns minutos, Daniel ficou imóvel, observando a cena. Cada leão ao redor parecia aceitar sua presença. O filhote brincava ao redor de suas pernas, sem medo. Ele havia sido aceito pela alcateia. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, Daniel percebeu algo profundo. A vida selvagem não é apenas sobre força, mas sobre confiança, paciência e coragem. Ele havia entrado naquele território sozinho, enfrentando o medo, tomado uma decisão arriscada e, em troca, recebido algo que jamais poderia ter imaginado. Uma lição de humildade e conexão com a natureza. Aquele encontro não era apenas sobre salvar um filhote. Era sobre reconhecer que o mundo selvagem possui regras próprias e que, quando respeitadas, podem gerar momentos de beleza e emoção inigualáveis. Daniel sabia que jamais esqueceria aquele dia. Cada detalhe, cada rugido, cada olhar estava gravado em sua memória para sempre. Ele tinha testemunhado algo que poucos humanos jamais teriam a chance de ver: o respeito mútuo entre espécies diferentes, a conexão entre homem e natureza em sua forma mais pura. Quando a noite caiu, a alcateia se afastou lentamente, levando o filhote consigo. Daniel permaneceu ali, sozinho, mas com o coração cheio. Sabia que havia vivido algo extraordinário, algo que mudaria sua forma de ver a vida para sempre. E enquanto caminhava de volta para seu acampamento, pensou: se os leões podem confiar e perdoar, por que nós, humanos, não conseguimos fazer o mesmo uns com os outros? A savana voltou ao seu silêncio habitual, mas dentro de Daniel, o rugido daqueles leões continuaram ecoando para sempre. Quando os últimos raios de sol desapareceram no horizonte, Daniel permaneceu ali, sentado na grama seca, observando a savana silenciosa. A alcateia havia desaparecido, levando o filhote com segurança, e com eles se levava também a tensão que havia dominado naquele dia. Por alguns minutos, o único som era o farfalhar da grama e o sopro do vento. Daniel respirava fundo, tentando absorver tudo o que havia acontecido. A experiência tinha sido intensa, quase sobrenatural, e ele sentia uma mistura de exaustão física e êxtase emocional. Ele lembrou do momento em que o macho alfa tocará sua cabeça. Um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele instante, Daniel compreendeu algo que livros e documentários jamais poderiam ensinar. A natureza é sábia, e o respeito genuíno é reconhecido até mesmo por aqueles que consideramos os mais selvagens. Enquanto caminhava lentamente de volta para o acampamento, Daniel refletia sobre a coragem que tivera ao salvar o filhote. Não era apenas a coragem física de se aproximar de animais selvagens em um território perigoso. Era a coragem moral, a coragem de fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia custar caro. Ele se lembrou de todas as vezes que hesitou em tomar decisões difíceis em sua própria vida. O medo, muitas vezes, o paralisava, o fazia recuar. Mas ali, na savana africana, diante da vida e da morte, ele tinha escolhido agir. E o mundo, ou melhor, a natureza, havia respondido. Não com gratidão humana, não com aplausos ou recompensas, mas com algo muito mais profundo: confiança e aceitação. Naquela noite, sentado sob o céu estrelado, Daniel sentiu-se pequeno diante da imensidão do universo, mas paradoxalmente também mais conectado do que nunca. Ele havia testemunhado um momento raro: a interação entre espécies diferentes, guiada por instintos, respeito e empatia. O filhote, agora seguro com sua mãe e o bando, havia confiado em um humano. E os leões haviam permitido isso, mostrando que, mesmo em mundos governados pela lei da sobrevivência, existe espaço para compreensão e conexão. Daniel percebeu que a experiência não se tratava apenas de animais. Ela falava sobre todos nós, sobre como nos relacionamos, sobre como nos aproximamos do desconhecido, sobre a coragem de agir com compaixão, mesmo quando o risco é alto. Ele sorriu, sabendo que essa lição permaneceria com ele para sempre. Um novo propósito. Ao amanhecer do dia seguinte,
Daniel retornou à sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. O encontro com a alcateia de leões não era apenas uma história para contar, era um chamado. Um lembrete de que a vida é preciosa e que cada ato de bondade, cada gesto de coragem, reverbera de formas que muitas vezes não conseguimos medir. Ele decidiu dedicar mais tempo aos projetos de preservação de animais, sabendo que o mundo precisava de pessoas dispostas a agir com coragem e empatia. Mas também sabia que, mais importante do que agir, era entender. Entender a natureza, entender os limites, entender o valor da vida. Meses depois, Daniel voltou àquela região da savana, mas não encontrou a alcateia nem o filhote. No entanto, ele carregava algo muito mais valioso: a memória viva daquele dia. Cada detalhe estava gravado em sua mente: o calor do sol, o aroma da grama seca, o olhar profundo do macho alfa, a ternura da mãe com seu filhote. Ele percebeu que momentos assim não se medem em tempo, mas em intensidade. Não se medem em quantidade, mas em profundidade. E enquanto caminhava, sentindo o vento tocar seu rosto, ele sabia que aquela experiência tinha mudado algo dentro dele para sempre. Ele havia entrado na savana como um fotógrafo e saía como alguém que tinha testemunhado a alma da natureza. A savana permaneceu eterna e indomável, com seus perigos e maravilhas. Daniel sabia que jamais poderia controlar aquele mundo, nem compreendê-lo completamente, mas havia aprendido algo essencial: respeito e coragem criam pontes mesmo entre os mundos mais distintos. Ele sorriu para o horizonte, sentindo uma paz rara, e sussurrou: "Obrigado por me ensinar." E enquanto o vento levava suas palavras pela planície, a savana parecia responder em silêncio, guardando para sempre a história do homem que ousou tocar a vida de um filhote e, em troca, foi tocado pela própria essência da natureza. A lição para a vida. Essa história não é apenas sobre leões ou savanas africanas. Ela é sobre todos os momentos em que nos deparamos com o desconhecido, com o medo, com o risco. É sobre quando escolhemos agir com bondade e coragem, mesmo sem garantias. É sobre reconhecer que a vida, em sua forma mais pura, responde àqueles que se aproximam com respeito. Que, às vezes, o maior ato de coragem é estender a mão quando todos dizem para recuar. E que, no fim, os laços mais poderosos que podemos criar não estão apenas entre humanos. Estão com a vida em sua forma mais selvagem, mais vulnerável, mais verdadeira. Porque quando escolhemos agir com empatia, o mundo responde, de formas que podemos imaginar e de formas que jamais poderíamos prever. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas sintam essa conexão com a natureza. Inscreva-se no canal Contos Icônicos do Brasil e faça parte da nossa comunidade de histórias emocionantes. Agora queremos ouvir você. Conte nos comentários uma história que aconteceu com você ou algo que te inspirou profundamente. Sua experiência pode ser a força que alguém precisa para acreditar novamente.